Olá, estamos aqui de volta diretamente do estúdio da EBTran. Eu estou falando com o Darcio. E agora vamos falar sobre mentalidade. Então, Darcio, a gente vai falar sobre mentalidade. Você trabalha com formação de coach também, você atende coach. Inclusive você escreveu esse livro aqui, uma parte dele, que eu estou inclusive lendo, o Manual Completo do Empreendedor, do Empreendedorismo, muito legal, né? O Darcio, ele traz um pouco do método dele chave. Você ajuda as pessoas a potencializarem, né, em todas as áreas que ela atua. Então você ajuda as pessoas a se desenvolverem, a darem o segundo, o terceiro passo, a darem aquele boom, né? E de que forma que a gente pode trazer isso para essa pessoa que está assistindo aí, está fazendo esse curso, está ouvindo a gente, está vendo a gente? Bom, com relação à questão de mentalidade, também chamado de mindset, né? De uma maneira assim mais simples, mais acessível, né? O que vem a ser a mentalidade? A mentalidade nada mais é do que a forma como é estabelecido o nosso diálogo interno, é a maneira como nós interpretamos os acontecimentos. Basicamente é isso. Você interpreta os acontecimentos de uma maneira, eu interpreto de uma outra maneira e assim sucessivamente. Essa interpretação que cria a nossa mentalidade, né? Bom, e de que forma que isso acontece? Quando eu digo diálogo interno, é como nós pensamos, né? E algumas pessoas acreditam que têm os pensamentos, quando na realidade são os pensamentos que têm elas, que controlam elas. Pode influenciar, pode direcionar essa pessoa. Então você fala assim, não, eu penso. Bom, a questão do pensamento e o controle do que pensar, ele é teu ou ele está na mão de alguém? Quem é que pensa? É você que pensa ou alguém pensa por você? Bom, nesse aspecto é o seguinte, não existe, se nós queremos mudar a nossa mentalidade, por que é importante mudar a mentalidade? Porque através da mudança de mentalidade nós mudamos o nosso comportamento. E nós estamos falando aqui na parte comportamental. E para nós podermos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos mudar o que eu chamo de cardápio de perguntas. Então são as perguntas que direcionam o nosso pensamento. Não adianta você falar assim, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir dirigir. Ou seja, não são as afirmações. Não são. Elas são importantes, mas não são as afirmações que vão... Por que não são importantes? Falando na parte, por quê? Toda vez que eu afirmo alguma coisa, a nossa mente já está pré-condicionada a estabelecer uma objeção. Quando eu te ofereço alguma coisa, é o vendedor, eu estou te oferecendo alguma coisa, a mente automática, você nem percebe, você já estabelece uma objeção. Quando você faz uma afirmação positiva, ou uma afirmação, a tua mente já estabelece um argumento com relação àquela... Não tem aquele momento de reflexão. Não, já estabelece isso. Então o que você pode fazer? Aí entra a chave. O que você pode fazer? Você precisa mudar as perguntas. Não existe mentalidade nova com perguntas velhas. Então você precisa renovar as suas perguntas. Como que você... Não é por que eu não dirijo? Talvez essa já é uma pergunta que você já fez várias vezes. Por que eu não dirijo? Por que o trânsito é tão violento? Né? Então você precisa renovar as suas perguntas. Essa parte é a parte que vai fazer a virada. É isso que vai dar a virada. Você estabelecer um novo patamar de questionamentos. Uma nova... Porque quando você pergunta, é uma coisa que muitas pessoas não observam. Mas quando você pergunta, a mente dá uma resposta. Às vezes respostas ridículas, às vezes respostas nada a ver, mas ela dá uma resposta, ela não se dá de rogado. A mente não... Você tem uma... Por que isso aconteceu comigo? A mente vai te dar uma resposta. Por que? Ela vai te dar uma resposta. Então se ela vai te dar uma resposta, você pode fazer a pergunta de forma a mudar. O que falta para eu dirigir hoje?
Quem que não está permitindo que eu dirija hoje? De quem que eu preciso a permissão para dirigir? Então são perguntas que novas perguntas. Dentro desse contexto, precisa ser extraído, cavado, buscado com perguntas. Quem vai cavar são as perguntas. Você cavar principalmente o significado. Se o filho ou alguém da família tivesse numa emergência e você tem a carteira de motorista, você não iria pegar o carro e iria dar um jeito de chegar lá? Se fosse alguém muito importante da tua família? Porque tem um significado muito grande. Então você precisa estabelecer um significado muito forte. O que significa isso? O que significa o fato de você dirigir? Como é que seria? Como é que seria você dirigindo? Ou seja, você trazer motivos para você entrar em ação. São significados, são coisas mais profundas, no sentido de você estabelecer uma razão mais forte. E essa razão mais forte, cada um tem a sua. Essa é uma questão totalmente pessoal. Que exercício que a gente poderia dar para o pessoal aí? A primeira parte é justamente essa questão das perguntas. Depois eu posso passar para você. É importante que as respostas sejam respondidas por escrito, usando uma caneta, nada de digitar. Você pega, porque a partir do momento que a tua resposta passa pelos dedos, é uma questão fisiológica. Existe uma frase que diz assim: os pensamentos, eles se desembaraçam quando passam pelos dedos, quando você escreve. Então, a ideia é que o exercício que nós vamos fazer, as perguntas, depois você pode passar, as pessoas parem, podem acrescentar mais algumas perguntas às que foram feitas, você responda com uma caneta, um lápis, enfim, guarde, não leia. Guarde, espere 24 horas pelo menos, aí você volta para ler as suas respostas. Vai dar uma sensação de que foi alguém que escreveu. Então você vai fazer um diálogo entre a pessoa de ontem e a pessoa de hoje. Então, ficamos por aqui, Darcy. Já voltamos na próxima aula.